Este autor, o Gil 2001, não é? Apresenta uma classificação de pesquisas. As pesquisas podem ser classificadas quanto à abordagem, quanto à natureza, os objetivos e quanto aos procedimentos adotados. Quanto à abordagem, nós temos a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Quando é que nós dizemos que é uma pesquisa qualitativa? Quando nós estamos preocupados, quando o pesquisador está preocupado com aquilo que dizem os intervenientes, os entrevistados, de forma a criar uma conversa para saber como é que aquele fenômeno acontece e por que aquele fenômeno acontece, quando é que o fenômeno acontece. Esta é uma pesquisa qualitativa. Estamos preocupados, claro, com os sujeitos, o que é que dizem os sujeitos, estamos preocupados com as comunicações e não estamos preocupados com dados estatísticos. É diferente da pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa é aquela que está preocupada com dados estatísticos. Quantas pessoas disseram que o fenômeno acontece de manhã? Quantas pessoas disseram que o fenômeno acontece no fim do dia? Como, por exemplo, dei um exemplo. Quando é que acontece o conflito homem-animal? Podem dizer que o conflito homem-animal acontece de manhã. Duas pessoas podem dizer que o conflito homem-animal acontece de manhã e outras tantas podem dizer que o conflito homem-animal acontece à tarde. Então, a pesquisa quantitativa está relacionada aos números, enquanto que a pesquisa qualitativa está relacionada à informação que nos é trazida pelos sujeitos, que nós chamamos as comunicações, como é que eles analisam ou interpretam o fenômeno. Na pesquisa qualitativa, ela, como estava a dizer, não se preocupa com a representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da compreensão de um grupo. O que este grupo social percebe sobre a pesquisa qualitativa ou de uma organização. Nós podemos ir a uma organização, entrevistamos uma organização e queremos saber como é que esta organização, não é, interage com o fenômeno, percebe o fenômeno e que resultados podemos ter a partir da entrevista que vamos dar nesta organização. Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos, eles sempre buscam explicar o porquê das coisas. Porquê que isto acontece desta maneira? Eles vão até mais fundo, eles procuram, eles procuram interpretar o fenômeno de forma mais aprofundada. Exprimem o que convém deve ser feito e não quantificam os valores, ou melhor, não trazem as trocas simbólicas, nem submetem a prova dos fatos, pois os dados são analisados, são não métricos, porque não exigem dados estatísticos, mas sim a abordagem dos entrevistados, dos sujeitos e as comunicações que eles trazem sobre o fenômeno que está a acontecer numa determinada localidade, o fenômeno que está a acontecer num determinado grupo social ou numa organização. A pesquisa quantitativa, esta é diferente da pesquisa qualitativa. Os resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados, podemos trazer os números, podemos fazer as tabelas, não é? E os gráficos. Com as amostras, geralmente são grandes, é considerada representativa da população. E os resultados são tomados como se constituísse o retrato real de toda a população que nós pretendemos pesquisar. Geralmente, estas pesquisas quantitativas nós usamos para os censos populacionais. Aí podemos saber quantas pessoas numa localidade existem e destas pessoas, quais são aquelas que usam, por exemplo, um determinado poço de água. Se nós vemos que há mais pessoas que usaram o mesmo poço de água, podemos construir. Estas pesquisas geralmente trazem os dados quantitativos que nos permitem avaliar, não é? Até que ponto nós podemos trazer um subsídio para esta população. A pesquisa quantitativa recorre sempre à linguagem matemática para descrever as causas de um determinado fenômeno, as relações entre as variáveis, que estabelecem entre as variáveis. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa permite recolher mais. Se nós usarmos as duas, pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa, nós vamos recolher mais informações. Vamos ter os dados numéricos, mas também vamos perceber o que as pessoas dizem em relação àquele fenômeno que acontece dentro de um grupo social ou o fenômeno que acontece numa organização ou numa localidade. E assim teremos mais probabilidade de resolver este fenômeno. Quanto à natureza, tem como objetivo gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência e a aplicação prática prevista. Envolve verdades e interesses universais. Pode ser básica. Nós, quando falamos de uma pesquisa básica, é uma pesquisa que não segue todo aquele padrão de uma pesquisa científica. Nós podemos ter a pesquisa básica e logo nós deduzirmos o que é que pode acontecer numa determinada região. Mas a pesquisa aplicada tem como objetivo gerar mais conhecimentos, porque nós podemos testar.
para aplicação prática, são dirigidos para a solução de problemas específicos. Temos um problema, nós vamos usar a pesquisa aplicada e vamos resolver um determinado problema específico. Envolve verdades, interesses locais pelos quais nós queremos encontrar soluções dos problemas que lá existem. Tipos de pesquisa. A pesquisa pode ser quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos técnicos. Quanto aos objetivos, podem ser exploratórias, descritivas e explicativas. Quando é que nós dissemos que temos uma pesquisa exploratória? Pode ser uma pesquisa exploratória quando, pela primeira vez, nós depararmos com uma situação e não temos mais nenhum conhecimento sobre aquela situação e aquela situação acontece num grupo social ou numa organização. Então, para nós é uma pesquisa exploratória porque nós queremos explorar como é que aquele fenómeno age, como é que aquele fenómeno acontece. Então, é uma pesquisa exploratória e vai envolver mais dados até encontrarmos os resultados da pesquisa. Descritivas. Geralmente as descritivas nós associamos a ela as pesquisas quantitativas que estamos preocupados só em descrever o fenómeno e trazer os dados reais para depois podermos encontrar a solução do problema. Explicativas. Estas explicativas exigem sempre o porquê. Nós começamos a explicar o fenómeno, mas elas sempre perguntam, mas porquê que acontece desta maneira? E porquê que nós temos isso? Então elas são mais explicativas, querem saber porquê que aquele fenómeno acontece daquela maneira, quando é que o fenómeno acontece, porquê que o fenómeno acontece, porquê que isto está a acontecer. Então elas são mais explicativas. Quanto aos procedimentos técnicos, nós temos a pesquisa bibliográfica. Esta é usada para buscar mais informações sobre o fenómeno, para sabermos de outros autores o que é que têm escrito sobre o fenómeno. Temos a pesquisa documental, podemos ir buscar nos municípios, na direção urbana, para nós sabermos porque, por exemplo, temos aquele ordenamento territorial. E se temos aquele ordenamento territorial, por que temos uma urbanização selvagem? Por que não se obedeceu os parâmetros de um ordenamento? Então, o município já tem a planta da cidade, já tem toda a documentação, então é fácil nós vermos a documentação e vermos no terreno que realmente há um problema, houve uma invasão de propriedades e não obedeceu o plano diretor do município, aí já temos como justificar a nossa pesquisa. Depois temos a pesquisa experimental, aquela que nós temos que testar, usamos a experiência para testar realmente se aquilo que nós estamos a fazer é viável ou não. Depois temos os estudos de caso. Os estudos de caso geralmente são estudos mais intensivos, são estudos que se deparam numa determinada localidade, que só acontece naquela localidade, é um estudo que não pode ser generalizado. Tem os seus parâmetros e só acontece ali, então para nós é um estudo de caso. Depois temos a pesquisação e temos a pesquisa pós-fato. A pesquisa pós-fato é aquela que acontece depois de acontecer um determinado fato numa determinada região. Vamos dar um exemplo de uma pesquisa pós-fato. Estamos a falar de uma indústria que aconteceu numa localidade. Temos duas localidades com as mesmas características. Uma tem indústria, outra não tem. Então, na pesquisa pós-fato, aquela que tem a indústria, vamos ter outros valores culturais, vamos ter outra maneira de viver diferente daquela. Então, aí já temos uma pesquisa pós-fato, que acontece depois de um fato ter acontecido. Classificação com base nos objetivos. Como eu estava a dizer, podem ser pesquisas exploratórias, pesquisas descritivas e pesquisas explicativas. Exploratórias. Estas pesquisas têm como objetivo principal aprimorar as ideias ou a descoberta das intuições. Não é? As pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar uma visão geral do tipo mais aproximado acerca do determinado fato. Nós queremos aproximar, saber, mas por que esta população tem estas características? Por que esta população só produz a mandioca, só produz o milho e não produz outro tipo de alimento? Este tipo de pesquisa é realizada especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado. Quando nós não temos a certeza do que estamos a fazer, o tema é pouco explorado, aí podemos usar uma pesquisa exploratória e torna difícil sobre ela formular as hipóteses precisas e operacionáveis. Depois temos as pesquisas descritivas. As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características, como eu vinha dizendo, de uma determinada população, ou fenómeno, ou estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sobre este título, e uma das características mais significativas está na utilização das técnicas padronizadas de coleta de dados. Geralmente, quando se trata de pesquisas quantitativas, nós podemos usar este tipo de
de pesquisa, que são as pesquisas descritivas. Tem por objetivo estudar características de um determinado grupo de população, ver a idade, o sexo, a procedência desta população, o nível de escolaridade, o nível de renda, estado de saúde, físico, mental. Até podemos falar do tipo de atividades que esta população, ou se são agricultores, são pescadores, são caçadores, nós podemos fazermos todo este estudo dentro das pesquisas descritivas.